E para mim, como padre, foi uma alegria muito grande poder ver em nível científico aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Eu e o pastor Edmilson, que é meu colega, por sinal está aqui também, que quanto mais fé o ser humano tem, menos depressão, menos suicídio, menos ansiedade, menos hipertensão, menos endividamento irresponsável, menos divórcio, menos alcoolismo, menos drogas, mais qualidade de vida, tendem a ser excelentes profissionais. Então, resumindo, é menos tudo de ruim e mais tudo de bom, né? Então, para mim foi uma alegria muito grande fazer essas constatações. E, na minha pesquisa, eu pude analisar o tema pelo lado da medicina, da psicologia e, óbvio, como sou bacharel em administração, eu fui ver também no mundo maravilhoso das organizações. E aí, analisei em nível de gestão organizacional como é que estava o assunto. E foi uma alegria o que eu descobri. Em primeiro lugar, eu me deparei com um livro escrito pela autora Patricia Aburdeen, uma americana, intitulado Megatrends 2010, no qual ela analisa 7 tendências de mercado para o primeiro decênio do século 21. E dessas 7, a mais importante, segundo ela, é, por assim resumir, espiritualização de patrões e empregados. Uma tendência que veio para ficar. E aí, essa era a realidade lá nos Estados Unidos. A gente sabe que Estados Unidos é um mercado modelo, vamos dizer assim. E aí eu fui ver depois se essa tendência continua. E a verdade é que continua. E está ficando cada vez mais forte. Uma curta pesquisa na internet permite afirmar que a integração da espiritualidade no ambiente de trabalho, promovendo o propósito, conexão e bem-estar, não só se mantém, mas tem se intensificado nos últimos 15 anos, especialmente depois da pandemia. Então, demandas crescentes por mindfulness, por exemplo, liderança espiritual e culturas corporativas humanizadas. Disciplinas sobre ética e espiritualidade nos negócios, né? No livro dela se fala de capelas sendo construídas em ambientes de trabalho, atendimento espiritual aos funcionários em função da maioria das religiões professadas pelos colaboradores, né? A gente vai ver empresas de grande porte como a American Express, na área de cartões de crédito, promovendo cursos sobre perdão e vendo o lucro aumentar depois do curso, o que mostra uma relação causa e efeito interessante. Hoje a gente vê um mercado editorial também bastante estimulado pela espiritualidade. Eu vou citar algumas obras. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker. Jesus, o maior líder que já existiu, de Laurie Beth Jones. Igreja aos domingos, trabalho na segunda, a sua semana com propósito, como os colegas falaram aqui, do pastor Ronaldo Bezerra. O Código Beneditino de Liderança é interessante porque é um trabalho feito em Harvard, de Craig Galbraith e seu filho Oliver Galbraith, no qual eles analisam a regra de São Bento, que foi escrita no século VI, a gestão moderna, explorando princípios como humildade, escuta, comunidade, equilíbrio entre trabalho e oração, liderança, ética. Então, a gente vê como a gente pode garimpar excelentes exemplos de gestão a partir de um estudo de fontes espirituais. E eu não poderia deixar de citar, claro, O Monge e o Executivo, que é um clássico na área de liderança, que aqui no Brasil vendeu mais de 3,6 milhões de exemplares. E qual é o eixo do Monge Executivo? A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso hino da caridade. Então, assim, a gente vê que a ciência, que o mercado recepciona, sim, na prática, a espiritualidade. E aí, depois disso, na minha pesquisa, eu me perguntei, mas será que no Brasil as coisas estão nesse pé também? E aí, outra grande surpresa. Me chegou um artigo da revista Exame, datado de 2001, de David Cohen, no qual ele analisa várias experiências, vamos chamar de religiosas, em empresas, né, das mais variadas matrizes: islamismo, catolicismo, protestantismo, enfim, budismo.
E aí eu vou citar 2 exemplos pelo tempo, que eu achei bastante interessantes. Uma empresa da sua terra natal, Lucas, Santa Catarina, Anjo. A Anjo é uma empresa na área de solventes e tintas. E o Albertino Colombo, o seu dono, baseia o seu modelo de gestão na vida de Jesus e nas pastorais da Igreja Católica. Eles fazem orações ao Espírito Santo antes das principais reuniões de negócio. Isso está narrado na revista, né? Tem música clássica e música sacra tocando nos vários ambientes da empresa. 40% dos funcionários tiveram metade do custo superior pago pela empresa, o que é o que a gente chama de responsabilidade social da empresa. A orientadora profissional é ex-professora de teologia. E a visão dele é algo bastante interessante. Ele diz: assumir o trabalho como apostolado. Então, aquilo que o Lucas estava falando, eu sou a mesma pessoa na igreja e no trabalho. Eu não sou pessoas diferentes. Meus valores não mudam. Pelo contrário, eu levo os meus valores espirituais para dentro do ambiente de trabalho, né? E ele diz ainda, é uma maneira de construir o reino de Deus. E aí, olha que interessante. Resultados em 2 anos de implementação dessas mudanças. O lucro saltou de 17,7 para 40,8 milhões. Tá bom para você? Laboratórios Canone, que fabricam as famosas pastilhas Valda, de orientação budista. Só mudanças no layout da fábrica, ou seja, jardins, cascatas, né, ambientes com vistas bonitas, geraram lucros de acordo com a direção da empresa. E eles fazem questão de manter, não só por causa do lucro, né, essa visão deles, esses investimentos, mas sobretudo por causa das atitudes dos empregados, da paz interior deles, da saúde deles. Então, tudo isso são valores espirituais. E aí, eu queria aqui colocar 2 pontos que eu acho importantes nesse debate sobre espiritualização das empresas, né? Porque às vezes a gente se vê diante daquela dúvida, será que vale a pena fazer isso? Mas o Brasil é um Estado laico, né? Então vamos lá, Estado laico quer dizer o quê? O Estado não professa nenhuma religião oficialmente. Nenhuma religião pode ser imposta, não pode haver proselitismo. Mas não significa Estado sem religião, né? Então, existem os crentes, existem os não crentes, e há espaço para todo mundo nas organizações. Então, que a gente não tenha esse escrúpulo, por quê? Porque a maioria crê, isso é um dado estatístico. Então, que nós possamos investir em espiritualização para os que creem, mas também, como foi falado aqui, para os que não creem. Eu estou falando de um trabalho, por exemplo, no campo das virtudes, porque o ser humano busca virtude, isso é natural, está na natureza da gente, né? E aí um ponto interessante para mostrar a virada da espiritualidade. Por exemplo, se a gente pega um tema de perdão, vamos lá, João e Pedro estão sem se falar, um odiando o outro, né? Aí vem para a gente e fala assim, se chamar o João para sua festa, não me chame. O ambiente onde ele entra, eu saio, né? Então, num processo terapêutico, sem querer rebaixar a psicologia, por favor, normalmente vai trabalhar o quê? O mental. Vai se dizer assim, rapaz, olha, você está no prejuízo. Por quê? Porque onde ele entra, você sabe, você está deixando de ir a festas. Então, deixa se ele quiser sair. Um exemplo, né, de um caminho que poderia ser seguido. Mais uma vez, com todo respeito à psicologia, tá? Eu não estou querendo aqui colocar a teologia acima, não é isso. Eu quero mostrar a diferença que faz, usando como exemplo a nossa fé cristã. Então, um cristão, por exemplo, tem como valores o quê? Né? Perdoar 70 vezes 7 vezes são os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? E no Pai Nosso a gente reza o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que praticar isso. Então, eu vou acabar dando esse perdão, eu vou dar um passo que eu não daria só com o mental, só com o raciocínio. Então, eu preciso transcender. A fé é opcional, eu creio se eu quiser. Então, isso faz a diferença? Faz, porque eu melhoro a minha condição existencial agora, porque eu decido que nada nem ninguém vai me fazer mal. Então, aí a gente vai vendo como a fé pode fazer a diferença. E a minha experiência prática lá no Corpo de Bombeiros? Eu trabalhei 8 anos e meio na Varig S.A., né? A falecida Varig, uma grande empresa de aviação, fui da área de atendimento ao cliente. E ali na Varig,
Eu aprendi que o cliente tinha que ser tratado como rei porque ele pagava o meu salário, né? Enfim, toda essa questão de justiça, olha, você é pago para fazer isso, aquilo outro, embora a Varig tivesse um padrão de atendimento e prezava muito por isso, era quase um valor espiritual. Mas vamos lá, na prática eu aprendi isso aí. E, inspirado no que eu aprendi na Varig, até porque o mundo empresarial tem coisas a partilhar conosco, nós que somos religiosos, né? Na Varig eu aprendi que o cliente não podia sair da minha presença sem a solução do seu problema, não é? E às vezes em casa, quando minha mãe falava, Fernandinho, cadê minha revista? Ah, mãe, eu não sei, pergunta aí para o meu pai, né? Ela me carregou 9 meses, então eu não aplicava em casa o que eu aplicava na empresa. Então, bom, aí eu resolvi pegar e começar a criar cursos, né? Cruzando espiritualidade e o mundo dos negócios. E aí nasceu esse curso de atendimento ao cliente. Só que nesse curso eu trago um novo paradigma. Qual é? No caso de nós que somos cristãos, né? Você vai tratar bem o cliente porque você vê Cristo nele. Aquilo que foi falado aqui pelo Lucas também, que no trabalho eu tenho uma arena de construção de virtudes. Então eu começo a louvar e agradecer a Deus pelas pessoas chatas, por aquele que me persegue. Por quê? Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, né? Então, a gente aí aprende o quê? Com a pessoa chata? Humildade, paciência, caridade. Então muda tudo. Então eu não vou ficar chateado, meu humor não vai variar. Por quê? Porque os meus valores são elevados, são valores espirituais, né? Então, esse é um ponto. Eu sempre coloco, ganhe o céu onde você ganha o pão. E no trabalho que a gente tem de circulação junto à tropa, né, a gente escuta os militares, a gente ouve quais são os problemas, a gente ouve as queixas. E eu também, no dia a dia, na confissão, na direção espiritual, vou medindo o pulso da corporação, da tropa. E assim tem um conceito maravilhoso de feedback na administração. Eu começo a ver que temas eu tenho que trabalhar para remediar problemas e para prevenir, que é melhor do que remediar. O bom bombeiro trabalha prevenindo o incêndio, né, e não apagando. A gente apaga também, mas melhor é prevenir. Então, a gente tem procurado trabalhar temas, por exemplo, como gestão espiritual de crises, né? Temas como fé, esperança, enfrentamento do sofrimento. Na época do Covid foi o tema que eu trabalhei. Por quê? Porque era exatamente o que a gente estava vivendo. Depois, as raízes espirituais da ansiedade. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com a terapia, com a medicação. Isso é importante, são coadjuvantes poderosos. Imagina, eu olho com meio copo. Se eu foco no que eu tenho, ele está meio cheio, eu vou estar feliz. Se eu foco no que eu não tenho, eu vou ficar com raiva de quem bebeu o meio copo. Muda as coisas? Muda. Isso é psicologia? É. Mas vamos lá. A gente, a partir dos valores espirituais, constrói coisas muito poderosas na vida. Então, a ansiedade, ela vai ter componentes espirituais? Vai. Ansiedade é medo. Então, se eu trabalho confiança em Deus, confiança em mim, né? Porque Deus bota fé em mim. Se Deus é por mim, quem será contra? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Se eu trabalho desapego, muitas vezes eu fico ansioso porque eu estou apegado a alguma coisa, então eu preciso deixar Deus no comando, aí eu preciso trabalhar o desapego, não é? E outra coisa, a ação. Tem gente que fica esperando um milagre, né? Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti, então eu aprendo que eu tenho que agir, se eu quero meu pote de ouro, né? A pessoa que não age, ela é procrastinadora, ela é preguiçosa. Isso são temas espirituais. Então a gente pode abordar essa temática também do lado espiritual e vai haver sim grandes lucros, porque a virtude, por exemplo, as virtudes são moedas correntes em todas as religiões. Então isso pode ajudar demais. Por exemplo, no caso das pessoas que não creem, eu cito o filósofo André Comte Sponville, que escreveu o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Fantástico, maravilhoso, uma análise assim profunda do que são as virtudes. E eu não conheço uma pessoa virtuosa que seja infeliz. Pelo contrário, na vida das pessoas infelizes que estão muito problematizadas, muitas vezes, eu falo da minha experiência de 22 anos de padre, atendendo pessoas com problemas, a gente vê o quê? Virtudes que estão falhando, virtudes que ainda não foram construídas. Então, isso faz a diferença e isso é espiritualidade. Então, caríssimos, temas como perdão no ambiente militar, também um tema muito importante.
E eu termino aqui deixando uma provocação. Qual é? Já que estas são as conclusões da ciência e estes são os resultados, teologia, psicologia, filosofia, medicina e administração precisam conversar e convergir no sentido de se criar ementas de cursos que incluam matérias que contemplem a espiritualidade e toda a sua riqueza temática. Esses assuntos não podem depender apenas de iniciativas isoladas, só de um Albertino Colombo, por exemplo. Já se vê movimentos na Associação Brasileira de Psiquiatria e na Sociedade Brasileira de Cardiologia no sentido de protocolos de anamnese espiritual para se avaliar a espiritualidade do paciente e usá-la para identificar recursos espirituais que possam colaborar no tratamento da saúde. O Conselho Federal de Medicina tem trabalhado webinários, né? Esses encontros, palestras pela internet, para tratar de temáticas espirituais. Eu pergunto, e os administradores, a classe empresarial? Fica aí a dica para os CRAs e para o Conselho Federal de Administração. Muito obrigado. O Padre Fernando, pela bela